E aí, turma, tudo bem? Aqui é o Walter Brito e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou falar para vocês 3 formas de você reduzir tempo na sua obra. Essas 3 formas eu vou apresentar para vocês. A primeira delas é como usar o modelo BIM 3D. É bem comum, certo? E vou mostrar para vocês como vocês podem fazer o melhor uso desses modelos. Aqui depois vou mostrar para vocês como vocês podem fazer o uso de simulação 4D, onde você vai juntar o modelo BIM 3D mais o planejamento da obra. E por último, não menos importante, vou mostrar para vocês como vocês podem combinar tudo isso aqui usando inteligência de dados focada em reduzir o tempo de execução dos serviços da sua obra, tá? Então vamos já aqui para a primeira parte do nosso vídeo. Eu vou clicar aqui na tela e a gente vai abrir o projeto no Navisworks, onde eu vou apresentar para vocês de uma forma bem legal. Pronto, agora estamos aqui com o Navisworks e se você não conhece a ferramenta, ela é da própria Autodesk, criadora do AutoCAD, do Revit. É uma ferramenta bem legal que permite que você consiga juntar todas as disciplinas aqui da forma como vocês estão vendo aqui na tela, de uma forma bem leve. Então você consegue pegar um arquivo de, sei lá, 1 GB e transformar um arquivo de 100 megas e ele vai rodar em qualquer computador, notebook ou até mesmo na web se você tiver essa ferramenta na web. Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos todas as disciplinas. Vou clicar aqui na estrutura do prédio e eu posso, por exemplo, isolar a minha estrutura. Eu vou clicar aqui, ele vai isolar a minha estrutura, então eu consigo, por exemplo, reduzir o tamanho dela, eu posso rotacionar e eu consigo fazer algumas combinações. Por exemplo, aqui, eu quero enxergar a minha estrutura com a climatização. Se eu clicar aqui, eu vou clicar aqui, por exemplo, e eu vou conseguir enxergar agora, aqui, olha, a interferência da estrutura ou toda a minha interferência entre a estrutura e o sistema de ventilação mecânico aqui desse prédio. E por que isso aqui é importante para você gerir o tempo? Nós precisamos entender claramente o escopo, tá? Nós precisamos verificar se existe um choque entre essas disciplinas e resolver esses problemas muito antes de você ir para a obra. Dessa forma você consegue reduzir tempo de execução de serviço, porque você vai ser extremamente assertivo. Então eu posso, por exemplo, olhar aqui, ó, eu vou pegar a parte hidráulica aqui do prédio, por exemplo. Posso clicar aqui na parte hidráulica, eu vou olhar aqui e agora eu consigo combinar, por exemplo, toda a parte de instalações hidráulicas, a estrutura do prédio com a parte de ventilação. Você consegue dar um zoom aqui, por exemplo. Ó, consigo dar um zoom aqui no projeto, eu consigo rotacionar, consigo fazer as minhas análises, eu consigo discutir com a minha equipe qual a melhor estratégia de execução desse serviço. E o legal, você vai mapeando esse serviço, depois você consegue levar para o MS Project, fazer o planejamento da sua obra e depois trazer para essa mesma ferramenta aqui e onde você consegue enxergar aqui, ó, Timeliner, ele vai abrir uma linha de tempo onde você consegue trazer o planejamento e fazer o vínculo entre tudo que você está vendo aqui do 3D com o planejamento da sua obra, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Isso é muito legal para você entender o escopo e isso vai te ajudar a reduzir custo, certo? Agora eu vou mostrar para você como você pode usar o 4D para reduzir o tempo de execução da sua obra. Primeira coisa que você vai precisar fazer, ter os modelos aqui todos em BIM. Então, por exemplo, aqui nesse projeto nós temos 100% do projeto modelado em BIM, onde você tem a arquitetura do projeto, você tem aqui a parte da coberta, então você consegue olhar aqui, ó, toda a estrutura metálica do projeto. Você pode olhar aqui a estrutura. Aqui você tem toda a parte elétrica, por exemplo. Então você consegue olhar a parte elétrica do projeto. Tá vendo aqui, ó, toda a parte elétrica aqui desse projeto, certo? A gente pode aqui olhar tudo que foi modelado do projeto. Então essa aqui é a primeira etapa. Você precisa ter todos os modelos em BIM. Pelo menos se você seguir a metodologia da VEM Engenharia, você vai ter todos os modelos em BIM. Depois que você tiver todos os modelos em BIM, você consegue importar aqui, olha, o seu planejamento da obra. Então, por exemplo, aqui, se você olhar aqui fontes de dados, a gente consegue trazer arquivos do MS Project. Então, se você faz a sua obra no MS Project, você consegue trazer para cá. Se você tem usa outro software, você pode exportar no formato MS Project e importar para aqui. Ou você pode usar TXT. Você pode usar vários tipos de formatos, certo? Trazendo as informações para cá, você vai ter todas as suas tarefas. Então, aqui você consegue olhar todas as tarefas do seu planejamento da obra, certo? Então, você consegue enxergar essas atividades e depois você pode fazer o que, ó, o vínculo. Se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou conseguir enxergar aqui, olha, na minha cobertura metálica tem aqui a minha telha. Então, tá vendo aqui, ó, dá para você enxergar essa região aqui, que ela faz parte aqui do meu setor 1. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, pessoal, eu consigo enxergar aqui o meu setor 1, certo? Se eu clicar aqui, olha, minha telha aqui, olha, setor 2 e assim sucessivamente. Então, o que eu fiz? Eu vinculei cada trecho aqui, certo, ao setor correspondente. Dessa forma eu consegui validar o meu planejamento da obra. Depois, pessoal, se eu der um zoom aqui, ó, eu clicar aqui na parte Simulate, que é a simulação 4D, eu consigo, por exemplo, apertar o Play aqui.
Quando eu aperto play aqui, nós conseguimos enxergar a linha de tempo de execução da obra. Então você vai olhar, por exemplo, aqui, cada serviço que está em andamento, eu consigo trazer isso aqui para cá. Então eu consigo enxergar todos os serviços aqui da minha obra, certo? E eu posso até, se eu quiser, acelerar um pouquinho, eu posso vir aqui, ó, avançando. Dessa forma eu consigo olhar todos os serviços que estão em execução. Então, por exemplo, aqui, olha, você vê o setor 1 com o setor 2, tá vendo? Você consegue rotacionar aqui, tá? O legal, pessoal, vocês podem olhar aqui o calendário. Então eu tenho aqui o calendário da obra. Então eu posso clicar, por exemplo, aqui, olha, de 25 de julho, como é que vai estar? Então, desse jeito, juntamente com a equipe, você consegue definir qual a melhor estratégia de execução do serviço dessa obra. Você consegue reduzir tempo, você consegue ver a logística de apoio que você vai precisar. Dessa forma, você vai ter assertividade. Então, a palavra-chave aí da simulação 4D é assertividade na sua obra. Espero que você tenha entendido e vamos agora na parte de aplicação de Business Intelligence aplicado a 4D. Para finalizar, pessoal, vamos falar um pouco sobre inteligência de dados aplicada a gerenciamento de tempo. Então, como você vai conseguir reduzir o tempo de execução das suas obras usando inteligência de dados? Vou clicar aqui. Vou mostrar para vocês um dashboard usando inteligência de dados para você gerir tempo do seu projeto. Então, por exemplo, pessoal, se eu clicar aqui, ó, a gente vai ter uma visão onde você consegue olhar o seu Gantt. Isso aqui é normal, tá? Todos os projetos a gente normalmente utiliza essa ferramenta aqui, que é o Gantt, para analisar os nossos projetos. Então, por aqui, pessoal, você já consegue filtrar, por exemplo, dentro do ano e você pode filtrar dentro de cada mês. Dessa forma, você vai ter o Gantt de um jeito bem inteligente. E aí, o que a gente pode fazer, por exemplo? Você pode combinar esse Gantt com o seu modelo BIM 3D. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou ter aqui do lado o meu modelo BIM, certo? E aqui eu tenho o meu Gantt. E aqui, pessoal, usando essa estratégia, você consegue visualizar como vai estar o seu modelo BIM aqui, ó, no ano 2020, em março, certo? E você começa a decidir o que você vai fazer. Então você pode filtrar aqui, onde você vai ter todos os serviços, certo? Cada serviço, o que vai ser feito mês a mês, então você pode olhar desse jeito assim, certo? Você pode analisar o seu projeto, você pode subir, tá? E dessa forma você pode dialogar com a equipe para ver como você vai reduzir ou fazer algumas melhorias no seu planejamento de obras. Você pode olhar para o mês seguinte, março, abril, tá? Maio. Então você vai clicando aí e analisando a sua obra de um jeito interativo, usando o modelo BIM com os dados. Ah, Walter, eu não quero só ver, por exemplo, por atividades. Eu posso trocar aqui. Eu tenho uma visão por tarefas, por exemplo. Então aqui eu tenho cada tarefa e eu tenho o custo previsto da tarefa. Você pode desenvolver uma inteligência de dados onde você vai ter o custo de material, mão de obra e equipamentos. Isso facilita ainda mais a sua tomada de decisão. Então você vai sempre ter todos os custos da sua obra usando aqui uma inteligência de dados, certo? Então quando você combina os modelos BIM mais simulação 4D na obra, mais uma inteligência de dados, você começa a tomar decisões que vão te ajudar a reduzir o custo da sua obra e tempo também de execução de serviço. Você vai ser mais assertivo. Às vezes a gente consegue terminar uma obra dentro do prazo simplesmente evitando retrabalhos. Então quando você faz uso bem feito dessas técnicas que eu acabei de apresentar para vocês, com certeza você vai conseguir reduzir o tempo de execução da sua obra tendo assertividade. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e espero você no próximo vídeo. Até já!